Olá, professor Caio. Eu vou apresentar um modelo desenvolvido de classificação. Então, vim aqui para a definição do problema, apresentando o contexto. O conjunto de dados está relacionado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e são dados abertos que são publicados trimestralmente e nelas estão escritas pessoas físicas e jurídicas com dívida ativa na União. O problema que será abordado é sobre a previsão do risco de inadimplência dos contribuintes. Os governos estaduais e federais, eles enfrentam problemas na arrecadação de valores devidos pelos contribuintes inadimplentes. Por muitas vezes, por não saberem o risco de cada devedor, acontece casos em que a demanda, que é demandado por eles, pelos órgãos, um esforço maior de cobrança em grupos de baixo risco. Dessa forma, eles tendo como classificar os contribuintes em categorias de risco de inadimplência, alto, médio e baixo, permitiria os órgãos de arrecadação a priorizar os grupos em que as ações de cobrança devem ser mais efetivas, demandar mais esforço. Por isso, esse modelo de classificação, orientado como mencionado anteriormente, os dados foram obtidos no portal de dados abertos do governo federal. Eles pertencem à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, são disponibilizados trimestralmente e estão em formato CSV. E para ter o meu conjunto de dados, eu precisei juntar os dados de cada trimestre, para no final ter a minha base de dados com as dívidas ativas. E no caso, é o dado que está sendo estudado e foi usado para mudar. São dados do estado do Ceará do ano de 2020. Visto a definição do problema e partindo para o modelo, eu fiz na parte de pré-processamento, eu dividi em dois. Então eu fiz um primeiro pré-processamento dos dados, onde eu fiz a importação do dado. Em seguida, fiz a limpeza de colunas que seriam irrelevantes para o modelo, são mais colunas de identificação. Fiz a criação da coluna de risco, que é uma coluna target, já que ela não vinha no dataset. Então eu criei ela a partir da minha coluna valor consolidado, pois eu tenho essa coluna no dataset, que é o valor de quanto a pessoa deve à União. Então, com base nesse critério, eu dividi que de 0 até 1.000 seria um risco baixo, de 1.000 até 100.000 seria um risco médio e o restante seria um risco alto. E assim eu tenho a minha coluna target de risco. Com isso, e também aproveitei o primeiro pré-processamento para fazer
uma coluna que eu chamei de tempo de inadimplência, que é uma coluna numérica pegando a data de inscrição que vem no dataset. Essa data de inscrição é a data do momento que a pessoa começou a dever à União, então 2000, 2001, menos a data atual. Então, fazendo essa subtração de datas, eu tenho o tempo de inadimplência em dias, que é uma coluna que eu vou utilizar futuramente para prever o risco de inadimplência. Tá? Após o primeiro pré-processamento, eu fui para análise exploratória dos dados, onde eu fiz a distribuição do dado utilizando o Describe e o Info, voltado principalmente para valores numéricos, onde tem a contagem, a média, os quartis, o mínimo e o máximo das colunas numéricas. Em seguida, analisei valores faltantes para saber se eu ia precisar excluir ou imputar dados. Mas foi visto que não haviam valores em branco, nulos. Em seguida, fui para o balanceamento de classe, por isso que eu fiz o primeiro pré-processamento para a criação das colunas de risco. E com isso foi visto que há uma proporção entre baixo, médio e alto, e que lá na frente talvez a gente precise balancear com algumas técnicas para ter um modelo melhor. E após esse balanceamento, eu fiz a identificação de rituais pelo Blocksploits com valor consolidado. Então, foi visto que tem alguns valores que são muito fora do padrão. Então, isso lá na frente deve ser considerado também. Finalizando a análise exploratória dos dados, a gente veio para a etapa de segundo pré-processamento, onde eu fiz a normalização da coluna consolidado com mínima escala da escala, visando que o meu modelo performe melhor com essa variável com essa variável numérica, e fazendo o tratamento das variáveis categóricas, entidade responsável, indicador ajudativo, tipo devedor, tipo pessoa. Usei diretamente o One-Hot Encode, que é a transformação de texto para coluna binária, visto que essas colunas têm poucas valores distintos. E para a receita principal e inscrição, tinha muitos valores distintos, essas duas colunas. Se eu fizesse One-Hot Encode, talvez gerasse muitas colunas no meu dataset. Como eu não queria isso, eu usei One-Hot, mas limitei as categorias, deixando as categorias mais frequentes e as menos frequentes eu joguei em uma classe denominada de outros. A tipo situação inscrição também, como tinha poucos valores distintos,
eu optei por usar diretamente o OneHot Encode. E em seguida eu fiz a separação das variáveis de entrada e saída, dividindo como risco, que é o meu alto, médio, baixo. Finalizando o segundo processamento dos dados, a gente vem para o treinamento do modelo, onde eu fiz a definição de treinamento, separando em treino e teste. E aí eu separei dois modelos para treinar, que foi o Random Forest e o Gradient Boost. No Random Forest, eu ajustei os IP parâmetros como o Random Business Trust, CV. Tentei utilizar o Grid Trust, mas como ele demorava muito, eu optei por esse Random. E aí ele me passou os melhores IP parâmetros. Então eu treinei o modelo com esses IP parâmetros. E aí eu tive uma precisão acurácia de 88%, onde ele performou muito bem para a classe alto e não performou tão bem para a classe baixo, médio. E aí aqui na matriz de confusão, a gente vê a quantidade de falsos positivos, de erros, que ele não conseguiu acertar na classificação. E aqui no modelo de Gradient Boost, infelizmente, eu optei por uma técnica de desbalanceamento, Smooth. Também tentei outras técnicas, mas essa foi a que performou melhor, porque ela aumenta a quantidade de classes minoritárias sem duplicar o que já existe. Ela criou novas. Mas quando eu vim para o ajuste de IP parâmetro, infelizmente, eu não tive a resposta sobre quais os melhores IP parâmetros. Tanto que ontem passou quase o dia todo rodando e não finalizava. E aí hoje, da mesma forma, já está 19 milissegundos executando e eu não tenho uma resposta sobre esse modelo. Não tenho, ele não consegue me dizer quais os melhores IP parâmetros para treinar o modelo, como eu fiz com o Random Forest. Bom, vindo aqui para a parte final de avaliação do modelo e conclusão, a utilização de métricas. Por se tratar de um problema onde é preciso classificar os devedores, utilizei modelos que visam classificar os dados, como o Random Forest e o Gradient Boost. Fazendo um benchmark dos modelos, foi visto que o modelo de Random Forest teve uma classe de 88%, e olhando outras métricas, podemos analisar que a classe alta, ela acerta todos os contribuintes classificados como alto risco. Para baixo risco, ela tem 92% de acerto, e para médio, 80%. Ao analisar a matriz de confusão,
para a classe de alto risco, ela não comete erro nessa classe. Para baixo risco, 8.199 contribuintes foram classificados de forma errada. Na classe média, de médio risco, 3.961 foram classificados erroneamente também. Infelizmente, não consegui ter resultados do gradiente Bush para fazer essa comparação com o Randall Forest. Vindo para a discussão de possíveis melhorias, a primeira ter o gradiente Bush, saber o resultado dele, ver se ele performa melhor em relação ao Randall Forest. E aí também com melhoria vejo fazer novos ajustes de parâmetros, utilizando dessa vez o Grid Search, já que a noite sei por ele demora muito, mas seria interessante utilizar e ver a forma que ajustaria os parâmetros. Uma outra sugestão de melhoria seria rebalancear as classes, porque eu usei o Smooth, mas existem outras técnicas, que é undersample e a oversample, e ver como que o modelo responde quando essas técnicas são utilizadas, né? A undersample, que é legal, ela diminui a classe que tem uma maior quantidade, e a over aumenta duplicando. E por isso que é interessante utilizar o Smooth, porque ele não duplica, ele aumenta as classes que tem poucas instâncias, gerando valores novos. E uma última sugestão é revisar as variáveis utilizadas como entrada, buscando identificar se há informações mais importantes a serem utilizadas. Como conclusão, vejo que o modelo foi bem atingindo o objetivo de classificar os contribuintes com base no risco de inadimplência, e embora o Randall Forest tenha dado uma precisão de 88%, esses ajustes que eu mencionei podem melhorar a performance desse modelo, principalmente na divisão de baixo e médio, que onde foi que mais errou. Por fim, a gente tem um modelo que busca ajudar os órgãos de arrecadação com base em classificação de inadimplência, mostrando onde eles devem canalizar as melhores ideias para cobrar em cima de pessoa física, pessoa jurídica, que tem um maior risco de inadimplência. No mais, obrigado pela oportunidade, professor. Utilizei todo o material disponibilizado e também pesquisas na internet e também o ChatGPT para me ajudar um pouco com o código e desenvolvimento do modelo de classificação.